Glória a Deus pelas nossas vidas, graça e paz, abençoados e abençoadas. Estamos iniciando mais um culto online nessa quarta-feira. Abençoada essa quarta-feira, um dia maravilhoso, um clima saudável, tudo para a honra e louvor do nome do Senhor. Então hoje nós vamos começando um tema novo. Nós vamos falar a origem das religiões. Como surgiu todas essas denominações, religiões que estão aí. Então nós vamos falar algumas resumidamente. E daqui a pouco nós vamos já adentrar nesse assunto. É muito importante. Você que ainda não conhece, é muito importante para você saber aonde você está buscando Deus, né? Aqui em outro culto passado eu falei que o nome de Deus não tem direitos autorais. Todo mundo pode usar o nome de Deus, né? Não tem direitos autorais. Todo mundo pode professar o nome dele. Então vamos louvar a Deus. Fica assim. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. É assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade a se viver. Eu te amo, mais que um nauta ama a pátria que o deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mais que... Glória a Deus, aleluia. Vamos começar de novo para a honra e louvor do nome. Eu te amo, um preso anseia ver toda a luz da liberdade a se viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. É assim que eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Então é ao vivo aqui. E por mais que a gente ensaie, querer fazer o melhor, mas a gente somos pessoas normais, né? Eu sou uma pessoa normal, sou um ser humano. E todos nós devemos entender isso. Então já vamos ministrar a palavra para a honra e louvor do nome do Senhor. Vamos modificar aqui o cenário e vamos dar início à palavra de hoje. As origens da religião. A câmera hoje está mais perto, não tá dando... Tá beleza, né? Jóia. Então nós vamos começar a introdução às origens da religião. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por este momento de estar levando a palavra para todo mundo, principalmente para você, se desejar compreender o reino de Deus em vida, a graça, aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então eu quero desde já, para nós ministrar essa palavra, eu vou ter que falar o nome de algumas religiões, né?
Porque não tem jeito de você falar da origem das religiões sem falar o nome das denominações. Então, entenda que eu não vou estar contra as pessoas que estão naquele lugar. Nós estamos mostrando a verdade de Deus. Quando começou e até o dia de hoje. Né? Mas basicamente, resumidamente, porque se for dar ao pé da letra, leva muitas partes. E nós temos só uns 40 minutos para ministrar essa palavra. Então vamos ao que interessa. Né? E outra coisa, né? Em Cristo Jesus, né? Jesus, a palavra diz que não há grego, não há judeu nem grego. Grego significa gentil, estrangeiro. Para Deus não existe mais judeus, não existe estrangeiro. Porque a vontade dele, o propósito dele foi para formar um em Cristo. Eu nem separei esse versículo, mas no domingo nós vamos estar lendo esse versículo, que não está no esquema aqui. Então, nós somos um em Cristo. O propósito de Deus é para que todas as pessoas que vão conhecê-lo, ter conhecimento dele através do Evangelho da Graça, seja um em Cristo. Uma unidade. Porque o corpo dele é composto de braço, mão, olho, orelha. O apóstolo Paulo fez a comparação de um corpo. Então, na igreja, que é o corpo de Cristo, é a igreja. Simbolizando um corpo humano, é a igreja. E Cristo é o cabeça. Nós estamos debaixo da autoridade dele, de Cristo. Nós estamos debaixo da proteção espiritual dele. Da cobertura espiritual, não é de homem, é de Cristo. O próprio Cristo, através da palavra. Então, vamos ler aqui um versículo aqui, ó. Nós vamos voltar lá no Velho Testamento, em Oséias. É a introdução, viu? Oséias, os profetas, né? Os profetas que profetizaram tudo que ia acontecer lá na cruz. A vinda de Jesus lá na cruz. Oséias, capítulo 4. Aqui nós lemos a palavra e o culto é racional. Você vai entender tudo. Porque Deus não é Deus de confusão. 4, versículo 6. Né? Lá em Israel estava havendo uma corrupção entre o povo de Deus. O povo de Deus eram os israelitas, os judeus. Era o povo legítimo de Deus. Essa passagem aqui não é para nós. Era para os judeus. Mas nós usamos para você ver o que está acontecendo hoje. Diz aqui, ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aí vai falar do sacerdote, vai falar... Mas o contexto dessa palavra aqui, para aquele povo daquela época, né, pode ser aplicada hoje também, porque está acontecendo a mesma coisa. Então, versículo 1 do capítulo 4, vamos ler aqui, ó. Ouvi a palavra do Senhor, o profeta, né, falando. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Está vendo? É o contexto daquele versículo que nós lemos. Então, Deus estava insatisfeito aqui na terra, naquela época, lá com aquele povo, porque no meio daquele povo não havia verdade, não tinha amor, nem conhecimento de Deus. O apóstolo, encerrando aqui essa passagem aqui, ó. Então, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. No passado foi assim. E hoje não é diferente. As pessoas estão sendo destruídas, não alcançando as coisas que almeja, por falta de conhecimento. Está entendendo, meu querido? Então, essa mesma passagem aqui, Paulo falou com os judeus, lá em Romanos, capítulo 10.
o profeta lá, o Oséias, estava falando para os judeus, os israelitas. E aqui Paulo está falando lá na igreja de Roma, capítulo 10. Capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Né? Aqui, ó, capítulo 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Hoje é a introdução. Nós estamos lendo uns versículos, preparando você para o que vem mais tarde, né? Provavelmente no domingo. Hoje é a introdução de a origem das religiões, né? Então, nós vamos começar aqui. Tem outra coisa aqui que nós temos que ler também aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 3:10. Eu falei aqui nas mensagens que eu ministrei que Jesus, quando esteve aqui, escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos, né? Você lembra lá? Então deixa gravado aí que nós vamos ler daqui a pouco. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Vamos voltar lá no livro histórico de Mateus. Capítulo 10. O que eu falar, nós vamos mostrar na palavra aqui, ó. Capítulo 10, versículo 1 em diante. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, aí vai dizer assim, irmão, é o nome dos 12, está todos os 12 aqui. Até o versículo 4 está contando o nome dos 12 discípulos. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomei rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o ministério de Jesus de Nazaré, ele escolhe 12 discípulos. E ele dá as seguintes ordens: não tomei rumo aos gentios. E uma curiosidade aqui, eu estudo em várias Bíblias, então eu tenho Bíblia de todas as denominações aqui, que tem Bíblia exige a própria Bíblia, eu tenho quase todas aqui. Então eu tenho a católica também. E quando aqui diz gentil, nesse mesmo versículo aí, você que é católico, você pode pegar a sua Bíblia, que a palavra que eu prego é universal para todas as religiões. Não tem acepção de pessoas esse evangelho que é pregado aqui, nessa live, nesse culto online. Na Bíblia católica, lá vai a palavra gentil, vai estar pagão. Os pagões. Gentil, tratado. Tem outra Bíblia que é estrangeiro. Por exemplo, a mulher cananeia, lá quando estava diante de Jesus, tem lugar que é a mulher cananeia, a tradução mulher cananeia, ou mulher estrangeira. Né? Hoje nós vamos ler esse versículo aqui também. Então, gentil, entenda isso, viu? Mas de preferência procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas ordens, instruções é ordem. Jesus deu ordem para não pregar, por exemplo, que nós éramos gentios. Na época tinha os gentios lá. Então Jesus disse, a ordem aqui era para pregar, não era para eles, para os gentios. Porque aquela aliança não era para os gentios ainda.
Era a velha aliança. Aqui está o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, está contando a história de Jesus de Nazaré antes da cruz. Então Jesus era judeu e estava pregando para os judeus, anunciando o reino, a sua morte e a sua ressurreição. Depois da morte de Jesus, que ele ressurreto, aqui não conta mais desses 4 livros que eram chamado de Evangelho da Circuncisão. O Evangelho aos judeus não conta a respeito da ressurreição após a morte de Jesus. Quem vai contar isso? Aí ele escolhe um apóstolo para pregar para os gentios. E os judeus, por renegar, não receber Jesus, Paulo foi pregar para os gentios. E os judeus também entraram na pregação e conheceram a história verdadeira de Cristo, de Jesus de Nazaré e de Cristo ressuscitado. Nós pregamos aqui a semana passada aí sobre outras mensagens. Então as mensagens que eu preguei, da agora para frente, vai fazer efeito. Está todas no YouTube. Você entra lá, meu nome é Zé Ramalho, lá no canal. Não tem nem visualização, é só mais mesmo que... Mas para você entender as coisas, tem as mensagens do o que é o reino de Deus, porque Jesus veio, e assim por diante, né? Tem muitas mensagens lá já. Está lá. Né? Se você quiser, no Facebook, você está na minha página, você pede o link que eu mando. Se não conseguir entrar sem o link, eu mando o link, eu vou postar o link, você entra lá. O link do Facebook também, para quem quiser. Né? Então Jesus escolheu esses 12 discípulos para fazer o mesmo que ele veio fazer. Ele veio anunciar o reino. João Batista foi o primeiro que anunciou a vinda de Jesus, a preparação da vinda de Jesus. O reino está próximo. Aí as pessoas pensam que o reino de Deus é depois que morrer. O reino que ele estava anunciando é o reino de Deus em vida. A herança que foi prometida para Abraão é o reino de Deus que é para nós viver ele em vida aqui nessa terra. Porque depois que nós desfalecer desse corpo carnal, meu querido, nós vamos viver a vida eterna com Deus. Acabou. Então tem muita coisa aqui que você vai achar que é heresia, por falta de conhecimento. Né? Antigamente o homem estava nas trevas. Até nós mesmos estávamos nas trevas. Estar nas trevas não quer dizer que a pessoa está num lugar terrível, no inferno, aquele inferno que foi criado, não. Trevas é falta de conhecimento. A Bíblia fala que trevas aqui, tem lugar que fala de trevas de escuridão. Mas tem lugares aqui, você tem que compreender o texto, a palavra, em cada texto, como está direcionada aquela palavra. Trevas, na Bíblia, a maioria dos textos significa escuridão, trevas, significa falta de conhecimento. Nós lemos lá em Oséias, porque o povo daquela época, os israelitas, não estava tendo verdade no meio deles, não estava tendo amor e nem conhecimento de Deus. Então é para isso que nós pregamos. O meu intuito de pregar a palavra, que eu fui chamado por Deus, não fui chamado por homem. Quando eu fui chamado por homem para pregar a palavra, eu pregava o evangelho da circuncisão. Eu não conhecia esse evangelho. Viu, meu querido? Eu pregava o evangelho da circuncisão. Que evangelho é esse? O mesmo que os 12 apóstolos pregavam lá em Israel. Porque aquela aliança, os gentios não estavam enquadrados ainda. Porque Jesus veio para o povo dele, mas o povo dele não recebeu, aí que nós fomos incluídos na aliança, nessa nova aliança. É tanto que o apóstolo que foi enviado por Deus, o apóstolo Paulo, o Cristo ressuscitado apareceu a ele e disse: é para você pregar para os gentios. Os judeus, se quiser conhecer esse evangelho e aceitar ele de boa, eles também estão enquadrados. Porque depois da ressurreição de Cristo, é um povo só, não tem judeu nem gentil mais. É um em Cristo, é uma unidade. Essa é a introdução. Você vai ver, vai compreender por que surgiram as religiões. Religiões, você vai saber o que é. Vamos.
Então, eu deixei gravado lá 1 Coríntios capítulo 3. Vamos voltar lá. 1 Coríntios capítulo 3. Tem a mensagem lá, o que é a igreja verdadeira, qual é a igreja verdadeira, né? Aí as pessoas dizem, a minha igreja tem defeito. Não, a igreja de Cristo não tem defeito. A igreja de Cristo não tem defeito, foi comprada com o seu sangue. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. A graça foi dada a esse apóstolo aqui, Paulo. A graça é o evangelho do Cristo ressuscitado. Depois da morte de Jesus, ele vai dar esse evangelho ao único apóstolo, coisas que nas religiões não pregam. Aí a pessoa me pergunta, e quem é essas religiões que vocês estão falando? No domingo você vai conhecer quem são essas religiões. Porque aonde tem filosofia de homens, é religião. Aí a pessoa diz, aí quando no início do culto eu falei, eu não estou falando de você que está na religião. Ele já deve estar falando dos católicos, não, eu estou falando das religiões. Católico é uma religião também. O evangelho também é uma religião. Você sabia, meu querido? Né? A única igreja que foi fundada por Deus, preste atenção, a única igreja que foi fundada por Deus não é de parede, não é de tijolo, não tem telha cobrindo. A única igreja que foi edificada por Cristo na cruz somos nós. Né? Meus irmãos, desculpe que nós estamos gravando o telefone, estamos tocando. Somos nós. Provavelmente vai tocar de novo. Somos nós. Então, por que essas religiões todas? Né? Quando falo de religião, não é só uma, não, tem várias. E nós vamos ver. Né? Mas hoje é a introdução. Provavelmente domingo nós temos umas 3 partes esse assunto, e à medida que nós formos pregando, vai entrando, você vai conhecendo mais e mais. 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Quem é o fundamento da igreja? Cristo. Não tem homem no meio, é Cristo. O fundamento é Cristo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um, veja como edifica. Surgiu um homem aí que, até a graça, há muito tempo atrás, a graça ele trouxe a graça verdadeira, mas se exaltou porque lá em Timóteo tem um versículo que diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. E o ser humano não sabe lidar com dinheiro. Não estou generalizando a coisa, mas o ser humano não sabe lidar com dinheiro. Quando ele tem pouco dinheiro, ele está se maldizendo. Essa miséria não dá, isso não vale nada. Mas quando ele tem muito, o dinheiro corrompe o coração do homem. Se ele não estiver preparado para essas coisas. Por isso que lá o versículo diz, o dinheiro é a raiz de todo mal. E este homem trouxe a verdadeira graça. Muitos que estão pregando a graça aí aprendeu com ele. Mas quando o dinheiro, a riqueza deste mundo chegou na mão dele, ele começou a se exaltar e começou a pregar heresia. Eu não vou citar o nome dele. Né? Eu aprendi muita coisa com ele. Por que a origem das religiões? Você vai ver agora porque surgiu tanto de religião, né? Então, mas vamos ler o versículo todo. Como por dentro construtor, e outro edifica sobre ele. Aí aquele homem que eu acabei de falar disse que a edificação só vem por meio dele.
Mas aqui não está dizendo que foi só um homem que trouxe a edificação. Paulo colocou o fundamento, vamos ler aqui, entenda aqui, nós temos que entender a palavra, ó, o sentido do versículo. Ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um, veja como edifica, aqui não está falando mais de uma pessoa só. Porém, cada um, veja como edifica. Então, eu para pregar a palavra, eu tenho que ver como eu estou edificando a palavra para chegar no teu conhecimento. Outro, não é só um homem que vai fazer isso. Tem vários nesse momento fazendo isso. Edificando sobre o fundamento que foi colocado pelo apóstolo Paulo, que foi dado por Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo. Paulo, ele foi arrebatado. Eu até já tenho uma mensagem lá que os 3 tipos de arrebatamento. Êxtase é a mesma coisa de arrebatamento. Nós lemos aqui na outra mensagem que Paulo teve um êxtase. Mas primeiro, antes dele ter esse êxtase, primeiro Jesus, lá no capítulo 9, apareceu para ele. E depois que ele apareceu para ele, Cristo ressuscitado foi dando as instruções, apareceu para ele várias vezes. E antes ele não tinha dado ainda, Paulo não tinha escrito essas cartas, era só falado. Mas do meio para o fim, Paulo escreveu o evangelho nessas cartas, que é para nós que éramos gentios. Nós éramos gentios. Por que nós não somos mais gentios? Porque não sendo filho legítimo, nós éramos estrangeiros. Aí o que é que Deus fez conosco? Nos adotou por meio de Cristo. Nós se tornamos filhos legítimos. Quem tem filho adotado sabe que vai lá aqui no mundo, tem que ir lá no juiz, e o juiz dá a guarda da pessoa adotando o filho. Passar um registro como filho legítimo. É dessa maneira aí. Deus também fez desse jeito conosco. Nos adotou como filho. E os judeus, que eram os filhos naturais, os legítimos, nós temos os mesmos direitos que eles. Nós temos o documento, nós somos propriedade de Deus. Até postei essa semana no Facebook. Nós temos o penhor, lá em Efésios fala. Eu não quero sair daqui agora, vou ir lá em Efésios. Mas vamos lá então. Está pertinho aqui, vamos lá em Efésios capítulo 1. Capítulo 1, e vamos voltar lá, viu? O fundamento. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 1, versículo 13 em diante. Vai começar aqui do 1. Aqui é um resumo da graça aqui todinho para os Éfesos. Aqui, ó, capítulo 3, ó. Em quem, vamos ler o 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Isso aqui é o que ele chama aí de batismo com o Espírito Santo, é isso aqui, ó. Como é que acontece aqui na graça? No evangelho da graça, como é que acontece esse batismo? Porque na graça só tem um batismo, não é em água e depois receber o Espírito Santo. O nosso batismo na graça é no Espírito Santo. João, o profeta João falou para Jesus lá. Ele disse, eu batizo com água, mas depois de mim virá um que é mais poderoso que eu. Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Juízo. Nós que éramos gentios, nós já foi feito o juízo. Lá na cruz foi feito o juízo para nós. Por isso que lá em Romanos 8:1 diz assim, ó. Por isso não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Por quê? Nós estamos vivendo na graça. A graça é o ministério do Espírito. A graça é o ministério do Espírito. Não é carnal. É espiritual. Nós estamos aqui.
13, né? Nós estamos lendo o Evangelho da vossa salvação. Depois, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Quer ver? Vou aqui no 14, ver aqui, 5. Penhor, sinal, parcela adiantada, como garantia do pagamento total. Então nós fomos selados. O penhor significa um sinal que nós temos, que Cristo na cruz nos assinalou como propriedade dele. E quando nós desfalecer nesse corpo, nós somos resgatados, porque nós somos de Deus. Vamos voltar para lá. Não vai esperar depois. Eu já falei aqui nas mensagens que a nossa ressurreição é diferente da de Cristo na cruz. A dele foi diferente, a nossa é diferente. Porque ele já fez tudo por nós. Quando nós morremos aqui, quando ele morreu na cruz, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Então nós já estamos vivos, ressuscitados. Desfaleceu desse corpo, vem a transformação desse corpo espiritual e vamos direto para a glória. Amém. Aí a pessoa diz, mas não vai ficar na sepultura não, depois vai ressuscitar vai ressuscitar da sepultura. Não é mais desse jeito. Aí você tem outra mensagem que eu ainda não dei aqui, a morte adiana. Antes da cruz as pessoas morriam, mas o espírito ficava retido no inferno, na cova, na sepultura. Porque o inferno na Bíblia que fala aqui é a sepultura, é a cova. No grego, traduzido para o português, inferno aqui é a cova, a sepultura. Tem Hades e Sheol. Então, antes da cruz, o espírito da pessoa ficava retido na cova. Depois da cruz, quando Pedro diz lá que Jesus foi ao inferno, as pessoas pensam que ele foi lá naquele inferno de fogo que eles criaram aí. Ele reconciliou, tirou os espíritos que estavam presos na sepultura e reconciliou consigo mesmo. Estão tudo salvos na glória. Os eleitos. Isso é uma mensagem mais profunda que nós vamos dar futuramente. Mas desde já eu te adianto isso aqui, ó. Vou desligar porque é heresia. Não. Falta de conhecimento, meu querido. Olha, antigamente, há uns 7 anos atrás, eu não sei quando essa internet, todo mundo agora tem acesso à internet, tem telefone, tem computador, quase todo mundo tem acesso a isso. Antigamente era só os líderes que tinham acesso à internet. Eu congreguei numa igreja que só o líder tinha o computador e pregava essas mensagens e dizia que era ele. E era de outros lá dos Estados Unidos. Porque essa denominação surgiu primeiro dos Estados Unidos, depois que veio para aqui para o Brasil. Em 1910 foi que essas religiões chegou aqui, ó, essas denominações chegou aqui no Brasil. Nós vamos ver tudo as datas aqui que foi fundada lá. Vice-versa. Nós estamos aonde aqui? 13, né? Nós acabamos de ler o 13, o 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. As pessoas ficam com medo aí do Apocalipse, da marca da besta. A marca da besta, o Apocalipse, meu querido, vou falar uma revelação aqui da palavra de pregador prega aí. Deus, a graça nós já prega abertamente. O Apocalipse, a mensagem de João era para os judeus, do que ia acontecer no ano 70 lá em Jerusalém, a destruição de Jerusalém, onde Deus ia fazer juízo aos judeus por causa da desobediência. Ia fazer juízo aos judeus, a grande tribulação. Mas as pessoas estão jogando para o futuro, esperando uma grande tribulação que não vai acontecer, como está na Bíblia. Tribulações aqui nessa terra nós passamos todos os dias e vamos passar pior. Nós estamos passando por uma tribulação de tal de pandemia, misturado com política no meio, que a política o vírus da política está mais poderoso do que o vírus da Covid. Né? Mas não vamos entrar nesse assunto, porque isso é política. Eu não gosto de política. Tem o título do dia da eleição, vou lá, voto, não discuto. Falei, isso é bom, vamos votar. Mas vai chegar a hora que não vai precisar nem fazer isso mais.
Né? Então, voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 10. Nós lemos aqui que a graça foi dada a um apóstolo. As mensagens para trás aí, umas 6 mensagens para trás, nós pregamos aqui que Paulo chegou em Jerusalém e ele quase foi morto lá. Porque Jesus mandou ele pregar para os gentios, mas sendo o povo dele, ele preferiu pregar primeiro para os judeus. Mas os judeus, assim como não receberam Jesus, não recebeu Paulo também. Agora nós vamos ver aqui a profecia de todas da origem das religiões e de tudo que Paulo profetizou que ia acontecer nos nossos dias, que está acontecendo. Já aconteceu e está acontecendo nos nossos dias. Paulo profetizou isso? Profetizou. Assim como Jesus profetizou a queda do templo de Jerusalém, ele disse, os discípulos chegaram diante de Jesus e disseram, olha Senhor, mas que pedras, que construções, que edificações maravilhosas. Jesus disse, apontou para o templo e disse, mas isso aí não ficará pedra sobre pedra. Você lembra dessa passagem? Jesus estava profetizando, tem a outra profecia também de Jerusalém, né? Essa eu não separei o versículo, mas domingo nós vamos estar lendo. A profecia da destruição de Jerusalém também. Aí Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Jerusalém, no ano 70, foi destruído pelos imperadores romanos. Né? Os vasos que foi usado para Deus, para fazer juízo aos judeus. Porque Deus usa o que Ele quer. Ele usou uma jumenta para falar com o homem. Ele usou um rei. 800 anos antes de um rei nascer, ele já estava falando desse rei. Na Bíblia. 600 ou 800 anos, porque as datas na Bíblia, meu querido, não são exatas. E Deus já falava de um rei que ia vir 800 anos antes dele nascer. Esse rei era chamado Ciro, que ia libertar, tirar o povo lá do cativeiro da Babilônia. Domingo eu falei aqui sobre o rio da Babilônia, quando ele estava chegando na Babilônia, sabe? Do River of Babylon, rio da Babilônia. Ele estava sendo preso por quê? Porque o povo de Israel estava faltando a verdade, estava faltando amor e falta de conhecimento de Deus. Virou uma religião. Porque religião chama-se filosofia de homens, tem doutrinas de homens. Você pode prestar atenção que a doutrina aqui do Evangelho da Graça não manda você fazer nada. Manda você crer na palavra só. Mas não manda você fazer nada, você tem que fazer isso, tirar a roupa, vestir isso, não cortar o cabelo. Não, isso é doutrina de homem. Aqui não pode entrar desse jeito que é aqui, ou vem do jeito que nós queremos, ou não entra. Religião. Vamos voltar em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O livro de Atos dos Apóstolos é Paulo, a história, o apóstolo Lucas que escreveu, contando a continuação da igreja daquela época, da igreja primitiva, e Paulo já estava em ação pregando a graça. E os judeus não aceitaram a pregação, como eles não aceitaram Jesus, eles também não aceitaram a pregação de Paulo, que a pregação de Paulo era igual a de Jesus. Jesus, ali no livro de João, ele disse aqui, eu tenho muitas coisas para lhes falarem, mas vocês agora não estão preparados. Porque eram homens que andavam na carne, homens carnais. Até Paulo tratou essas pessoas como crianças. Então, o apóstolo Paulo desejava dar uma palavra sólida para aquelas igrejas que ele andou, mas estava encontrando criança. Lá em Hebreus, capítulo 5 e o 6, ele está falando a respeito disso. Ele estava nos primeiros ensinos elementares de Cristo. Os primeiros ensinos.
E Paulo já tinha evoluído na graça. Mas ele estava lá atrasado como criança. Estava lá no beabá. Não entenderam nada do sacrifício de Cristo. E a luta de Paulo, que eu preguei aqui sobre 3 mensagens, o bom combate de Paulo era esse. Levar o evangelho. Ele diz até numa hora que ele foi com lágrimas, foi com sangue que eu esforcei para levar o evangelho, para edificar vocês, para educar vocês na palavra, na verdadeira palavra. Aquilo que os primeiros ensinamentos de Cristo, aquilo ficou para trás. Agora nós estamos vivendo o que é perfeito, meu querido. E o que é perfeito hoje? Cristo ressuscitado. Oh, glória. Né? Eu fico pensando, se você entendesse nesse momento, tem muitas pessoas que não entendem, mesmo estando na religião, não entendem. O pouco que eu tenho conhecimento, se você entendesse esse pouco que eu tenho conhecimento, você dava grito de glória, aí, de brado de vitória. É? Então aqui a nossa pregação é diferente. Tem umas 50 mensagens, eu tenho mais de 1.500 mensagens aqui para pregar. De temas para pregar aqui, futuramente, se for da vontade de Deus, que eu não sei, né? Tem mais de 1.500 mensagens aqui. Para levar os ensinamentos para você. Né? Eu aprendi com outros pastores da graça, e você chega num nível que o próprio Espírito Santo te dá as mensagens. Porque a graça é assim, ó. Eu aprendi com um. Cheguei num nível, aí quem vai me ensinar é o Espírito Santo. Aquele homem, glória a Deus pela vida dele, que ele vai informar outros para... E você que aprendeu, você vai passar os ensinamentos para outras pessoas, não é para ficar retido. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende. E cresce. Porque quem nos dá a unção é o Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito de Deus. Porque nós já fomos ungidos, né? Quem nos ungiu foi Deus. Vamos repetir esse versículo aqui, ó, antes de nós ir em Atos dos Apóstolos. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Ó. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nós temos o selo de autenticidade do Espírito de Deus na nossa vida. Nós temos a marca, como diz aí, nós temos a marca da promessa. E se nós temos a marca da promessa, como herdeiro nessa terra, nós tomamos posse da vitória em Cristo. Viu, meu querido? Atos dos Apóstolos, vamos lá agora. Capítulo 20. Paulo já estava pela circunstância, pelo o cenário que ele estava pregando. Nós que temos a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, nós sabemos das coisas. Às vezes vai acontecer uma coisa, você não de você mesmo, você não especifica claramente, mas você sente que vai acontecer alguma coisa. Você sente que algo está errado, você não sabe o que é. Você já viu aqueles profetas que dizem assim, Deus falou comigo para falar com você que vai acontecer isso aqui. Isso, eu estou falando aqui, ó, isso aí, esse profeta que fala isso não é de Deus. Porque quando a profecia é de Deus, ele diz, é você, meu filho. Ele aponta o dedo, é você, vai acontecer isso e isso com você. Não é fazendo medo para uma multidão de gente, aí vai tentar adivinhar quem é. Deus não é assim, não. Então, o que eu acabei de falar é de mim. Porque quando é de Deus, Deus já fala claramente com a pessoa. A gente que tem o Espírito Santo, a gente tem uma intuição de nós mesmos. Que vai acontecer algo, você não sabe o que é. Mas quando é de Deus, Deus já diz, é isso e isso. Claramente. O que não é de Deus tem dúvida. Mas o que é de Deus é claro e objetivo. Amém. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 20.
Até no Bom Combate nós pregamos no capítulo 21, 17. Vamos ver aqui. Nós vamos ler primeiro a profecia das religiões. Vamos ver aqui onde está escrito aqui. Vamos começar aqui no versículo 24. 20 e 24. Paulo estava em Mileto e estava reunido com a igreja em Éfeso. O versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Não, vamos fazer o seguinte, vamos começar do versículo 17. Versículo 17. De Mileto mandou a Efésios chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram, porque ainda tinha presbítero, e presbítero é a mesma coisa que ancião, que pastor, por que ainda tinha isso? Porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Aqui, essas cartas foram escritas antes do ano 70. Aqui na minha Bíblia, no início, tem o ano, a data, o local que foi escrito. Eu não vou abrir agora, não. Mas tem tudo aqui detalhado. Foi antes do ano 70, todas essas cartas, mesmo dos judeus, foi antes do ano 70. Foi tudo escrito. Porque no ano 70 acabou tudo. Foi feito juízo aos judeus e cerrou tudo. Vamos ver aqui a direção da palavra. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, diz-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Está vendo? O combate de Paulo era contra os judeus. Armando cilada, perseguindo Paulo, e é eles que vão matar Paulo. Né? Vamos ver aí. E quando se encontraram, o versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Estuda as cartas de Paulo, você vê, Atos dos Apóstolos, as viagens missionárias de Paulo, o sofrimento de Paulo. Passou fome, passou frio, foi preso, foi chicoteado, foi humilhado, né? E ele até disse numa das cartas que ele disse, eu já aprendi a viver em qualquer situação, tanto em abundância como em escassez. Por isso que ele diz, a seres imitadores de Deus, assim como eu. Depois desse tema, nós vamos pregar sobre o que é imitar Deus. Nós já demos uma mensagem aqui, como agradar a Deus. Né? Tem a mensagem, como agradar a Deus. Você sabe como agradar a Deus? Será que agradar a Deus é o que você está fazendo aí? Né? Fazendo coisas que já são atitudes mortas, obras mortas. Será que você vai agradar a Deus? Mas eu tenho muita fé. Mas a fé que está falando a Bíblia aqui não é a tua fé. Mileto, humildade 19 e 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Está vendo? Sofrimento, lágrima, mas Paulo está dizendo para aquele povo, nunca deixei de ensinar vocês publicamente, de casa em casa. Né? Ele está aqui resumindo aqui, ele estava dizendo assim, estava só por conta de Deus para levar a verdade de Cristo para vocês. No nosso caso é diferente, porque nós temos que ter um trabalho secular. Graças a Deus por isso. Que nós temos, além da obra de Deus, que a obra não é nós que fazemos a obra, quem fez a obra foi Cristo na cruz, nós apenas divulgamos a obra para você conhecer o que foi feito lá na cruz. Toda vez eu falo isso que é para você entender. Que não é da maneira que estão pregando aí, ministrando. Contando piada com o nome de Deus. Tem coisa que a gente fica até de boca aberta. As pessoas
fazendo piada com o nome de Deus. Mas, como disse Jesus lá no casamento em Caná, né? O melhor está para o final. Aí a pessoa, o final de quê? Do mundo? Não. O final que nós fomos criança, tornamos adultos, estamos na maturidade. Ô, que idade boa essa, viu? Maturidade, beleza, maravilha. E o melhor, nós estamos vivendo o melhor. E o que é esse melhor? Cristo em nós. Jesus estava falando, era uma parábola, porque ele não tinha morrido ainda. O melhor está para o final. Morreu, ressuscitou. É ele, o melhor de Deus na nossa vida é Cristo. O melhor de Deus na nossa vida é Cristo, meu querido. Jesus Cristo ressuscitado. Ele é o melhor, porque ele é o próprio Deus. É o nome que está acima de todo nome, como diz o Evangelho. Nós lemos o 20, vamos ler o 21. Testificando tanto a judeus como gregos. Arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Lá naquelas mensagens que nós lemos aqui, Jesus apareceu para Paulo e ele disse, Paulo, como tu me testemunhasse aqui em Roma, agora nós vamos para Jerusalém. Ou foi vice-versa, estava em Jerusalém, vou te levar para Roma. Levar esta mensagem para quem ainda não conhece. Vamos ver aqui, ó. Testificando tanto a judeu como a grego. Eu acabei de falar isso aí há pouco. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Está vendo? Aquela mensagem que ele pregou lá, que foi um alvoroço lá em Roma. Aí Jesus já apareceu para Paulo e disse, agora você vai para... Ninguém vai te fazer mal, porque você vai divulgar essa mensagem lá em Jerusalém. E lá era o centro, a raiz do formigueiro, viu? Né? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Está vendo? O Espírito Santo já estava falando com Paulo, que ele de cidade em cidade, o Espírito Santo me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Quem prega o verdadeiro evangelho, não espere que no lugar que você está pregando vem coisa boa para você. Mas Deus nos colocou aqui para pregar. Não importa o que você vai falar, é a verdade de Deus para a tua vida. Se você colher a verdade de Deus para a sua vida vai mudar. Porque os milagres acontecem hoje, depois da graça, depois da ressurreição de Cristo. Não é homem pôr a mão na tua cabeça e dizendo que o milagre vai acontecer, mandando você fazer campanha, não. O milagre vai acontecendo a partir do momento que você vai conhecendo a palavra, e a palavra vai envolvendo você, e você conhecendo o mistério de Deus que é Cristo, e o milagre vai acontecendo na tua vida. Você vai conhecer que lá na cruz Ele te libertou. Você vai conhecer que lá na cruz Ele te salvou. Você vai conhecer que lá na cruz Ele fez maravilhas, sinais de prodígio na tua vida. E o que é que está faltando? Você tomar posse dessas maravilhas de Deus na tua vida, através do Evangelho, da vossa salvação. Eu já li aqui um versículo que falou o Evangelho da vossa salvação. Esse Evangelho que está falando aqui não é da salvação eterna, porque a salvação eterna foi feita lá na cruz. Esse Evangelho vai nos salvar dessas ciladas do mundo, dessas situações do mundo, do lobo enganando as pessoas, do falso pastor, do falso profeta. Então, conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Vamos prosseguir. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Está vendo? Como é que o homem vai lá no cartório, resiste um ministério e põe a placa lá, igreja fulano de tal, e diz aqui, você vem para aqui e você se salva. A salvação não está lá. A salvação aconteceu lá na cruz. A salvação é eterna. E a pessoa que vai para esse lugar, a pessoa vai sentir medo, vai sentir pânico e terror. Porque lá, se você não fizer o que eles querem, você vai para o inferno que eles criaram. Né? Que eu acabei de dizer aqui, que na Bíblia aqui, no grego aqui, inferno é sepultura. Lá em Oséias, lá, está falando do inferno, sepultura. No Velho Testamento, no Novo Testamento, Sheol, sepultura. Mas a pessoa, por falta de conhecimento, é enganado. Eu estive nesse lugar, fui enganado. Fui enganado, mas a minha consciência, que a palavra está gravada aqui, ó, já acusava, esse negócio não está certo. Está errado esse negócio. Né? A pessoa colocar a mão na cabeça do outro, querer derrubar o outro à força, para dizer que tem poder. Isso não existe não, meu querido. A única pessoa que tem poder é Deus. Esse tem poder. E onde está o poder dele hoje? Ele é um espírito. O reino dele é espiritual hoje. O poder está na palavra. E a palavra não volta vazia. A palavra, no Novo Testamento, aqui no Evangelho da Graça, diz que a palavra é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz. Mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que divide o espírito da alma. Coisa que o raio-x não faz, a palavra faz. Já pensou nisso? Pasmado com a maravilha, o mistério de Deus. Que palavra maravilhosa. As coisas de Deus. Mas o homem não acredita. Naquela época, o povo estão sendo destruído por falta de conhecimento. O que estava faltando naquele povo? A verdade, estava faltando amor, estava faltando conhecimento de Deus. Naquela época estava desse jeito. Hoje está também? Está. Fulano, você vai para aquele lugar, ora por mim lá. Dá dinheiro lá, paga lá para o homem orar por mim. Tem pessoas que até, que o dízimo era da lei, ele manda o dízimo, olha, apresenta o dízimo lá para mim. O dízimo é da lei. Se ele dá o dinheiro lá, não tem efeito perante Deus o dízimo que você apresenta lá no dito altar, porque o altar, depois da cruz, não é mais isso aqui, ó. O altar não é esse aqui, não. O altar somos nós, que Deus habita em nós. O altar não é aquela mesa bonita, banhada a ouro, cheia de panos brancos, cheia de coisas, de fuzuê, não. O altar, depois da cruz, meu querido, somos nós. Você sabia disso? Não te ensinaram, né? Porque o objetivo não é ensinar as coisas verdadeiras de Deus. O objetivo é fazer medo para arrecadar. É igual o leão da Receita Federal do Brasil. Ô leão brabo, viu? Né? Ô leão brabo. Quando chega a carta ali no correio, ali, o leão ruivo aqui, vou te contar. O leão é brabo. Nós estamos aqui em Atos Apóstolos. Então, nós já vamos encerrar aqui, Paulo, aqui vai ter a profecia das denominações. Mas vamos ler aqui, vamos adiantar, nós estamos aqui 20, né? Acho que eu já passei aqui,
A igreja de Deus, a qual comprou com o seu sangue. Falta 2 minutos, 3 minutos aqui para nós encerrar. Eu sei que depois da minha morte, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Paulo estava dando o melhor que ele tinha para tirar aquele povo daquela enganação, daquela miséria. Porque quando Jesus te libertou lá na cruz, com o sangue dele. Quando você entende isso, meu querido, você toma posse da sua liberdade, que já foi lá na cruz. Ah, mas Cristo me libertou, sou livre, sou. Mas você é livre para servir a Ele. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisa boa no mundo? Tem. Eu pratico. As coisas que não prestam, não me é lícita, eu saio fora. Antes de eu ter conhecimento de Deus, eu fazia. Paguei o preço caro. E tudo que você fizer de errado, você paga o preço. Tudo que você fizer de errado, você paga o preço. Que a palavra diz que depois da cruz, aquilo que o homem semear, aquilo que o homem plantar, é o que ele vai colher. O que é que você está plantando na tua vida? Né? Isso aqui é a primeira introdução da origem das religiões. Nós acabamos de ver a profecia que Paulo diz: ó, depois da minha morte virão lobos vorazes. Nós vamos ver também, no domingo já, a profecia da edificação da igreja verdadeira. Pedro, em ti edificarei esta pedra. Aí as pessoas confundem, acham que Jesus estava falando que ia edificar a igreja em Pedro. Lê o grego, meu querido. Domingo nós vamos explicar tudo isso. Entenda a palavra? Se você não entendeu, você vai ficar nessa miséria, confundido. E Deus não é Deus de confusão. Glória a Deus. Então, domingo, a segunda parte da origem da religião. Não falamos nem nada ainda hoje. Só uma introduçãozinha pequenininha. Só verdade da palavra. Graça e paz, abençoados e abençoadas.